Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E pesquisa revela que torcida do Santos está ficando cada vez menor. Será que isso é verdade? Nós vamos analisar essa pesquisa e ver se esses dados competem com a verdade, se eles são de fato verdadeiros. Bem, então nos dias 20 a 25 de junho de 2025, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Atlas Intel, pesquisa essa que foi inclusive divulgada na semana passada. Essa pesquisa, que foi feita aí com 2.069 pessoas em 619 cidades do Brasil, foi feita com a seguinte metodologia. Eles procuraram ali dados de buscadores da internet, por exemplo, o Google, YouTube, sites onde as pessoas conseguem ali procurar ou pesquisar informações. Então eles pegaram informações, dados desses buscadores de internet e foram ali montando a pesquisa de acordo com o número de pessoas que procuravam ali informações sobre o seu clube do coração. Segundo a pesquisa deste instituto, o Santos foi apontado como a 11ª torcida do Brasil, a 11ª maior torcida do país, com apenas 3,1% de torcedores. Segundo a mesma pesquisa, o Santos perdeu, comparado a agosto de 2024, porque foi a última pesquisa divulgada por este instituto, antes dessa que foi lançada há pouco tempo atrás, o Santos perdeu 0,7% de torcedores em comparação a agosto de 2024. Isso me gera uma certa dúvida, por quê? Primeiramente, a gente analisa o seguinte, o Santos em 2024 estava na Série B, e aí o Santos subiu para a Série A e perdeu quase 1% de torcedores. É estranho. Mas uma outra coisa me chama bastante atenção é que, segundo a pesquisa, o Botafogo ultrapassou o Santos no número de torcedores. Agora o Botafogo aparece na pesquisa com 3,6%, ou seja, 0,5% a mais, 0,5% a mais que o Santos nessa pesquisa feita por este instituto. Só para a gente poder, antes de fazer uma análise aqui de todas essas informações, eu vou te passar o top 10 para você ter a informação aqui. Segundo eles, o Flamengo é o primeiro, Corinthians segundo, São Paulo terceiro, Palmeiras o quarto. Aí aqui vem uma novidade, eles colocaram como quinto o Cruzeiro. Então, segundo a pesquisa, o Cruzeiro é a 5ª maior torcida do país e não mais o Vasco. O Vasco é a 6ª. O Grêmio é a 7ª, o Atlético Mineiro a 8ª, o Botafogo é a 9ª maior torcida do país e a do Inter é a 10ª maior torcida. Logo em seguida vem o Santos. Aí eu te faço uma pergunta. Como o Santos perdeu, após subir para a Série A, quase 1% de torcedores? Me diga como a torcida do Botafogo cresceu quase 1% só por ganhar um Brasileirão ou uma Libertadores. Me diga como o Inter, o Atlético Mineiro, o Botafogo tem mais torcida do que o Santos. Me diga como comprovar isso. Me diga como comprovar número de torcida apenas por pesquisa na internet. Por exemplo, há lugares no país onde não há internet. Há pessoas de certas idades que não têm acesso à internet. E como é que eu posso medir se de fato essa pessoa torce para um time ou não? Se o Santos, por exemplo, como tem sido na grande maioria desses últimos dias, não tem tido tantas notícias quentes ali e a pessoa simplesmente deixou de pesquisar, como é que eu vou poder medir se esse time deixou de ter mais torcidas ou tem mais torcedor porque não pesquisou na internet? Outra coisa que eu penso também, por exemplo, quando o Santos perde, tem muitos que deixam, quando o Santos começa a perder consecutivamente, tem muitos que deixam de pesquisar sobre o seu time do coração. Então quer dizer que essa pessoa deixou de ser santista só porque não está consumindo alguma coisa, mídias do Santos? Então, na minha opinião, esse método de pesquisa é uma furada. Eu vi que foi comentado de que, segundo o Atlas Intel, é um método de pesquisa que é interessante porque a pessoa não vê o pesquisador, a pessoa que está, um entrevistador ali que está perguntando para qual time ela torce, ela não se sente coagida, não se sente constrangida em ter que responder ali para aquele entrevistador e ela não tende a
dar ali sempre a resposta voltada ao time com mais torcida. Mas eu tenho muitas dúvidas se esse método de pesquisa, através de buscas na internet, pode dizer alguma coisa. Tenho muitas dúvidas com respeito a isso. Até porque o Santos é o clube, no TikTok e em outras plataformas, o Santos é o clube que mais tem consumo de mídia. Por exemplo, o Santos, nas Américas, foi aí 3 meses consecutivos, desde que o Neymar voltou, o Santos tem sido um dos clubes com mais visualizações na internet. Será que isso não conta, então, para a Atlas Intel? Porque se isso for válido como um método de pesquisa, então o Santos tem que ser uma das maiores torcidas do país. O Santos é um clube que na rede social é muito forte. E aí? Será que não vão considerar isso também? Já que isso pode ser utilizado como método de pesquisa de torcida? E aí talvez você se pergunte, tá bom, mas por que isso te incomoda? Me incomoda porque as empresas, quando vão patrocinar um clube, quando vão investir em um clube, eles olham sim para o tamanho de torcida. Isso influencia sim. Quando uma empresa, né, uma detentora de direito de televisão, vai transmitir um jogo de um clube, ela olha para essa pesquisa. Ela avalia se aquele clube tem engajamento, se tem torcedor, se é um clube que a torcida é uma massa de fato, né, uma torcida grande. Eles avaliam isso. Por isso que eu não concordo com esse método de pesquisa, muito menos com o resultado que foi considerado aí. Porque eu sei, você sabe, nós santistas sabemos que nós somos sim uma torcida grande. O Santos não é a maior torcida do Brasil, muito longe disso. Mas o Santos não é a 11ª. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o Botafogo não tem mais torcedor que o Santos. Eu tenho certeza que o Inter e o Atlético Mineiro não tem mais torcedor que o Santos. Como a gente sempre disse, e isso em pesquisas feitas lá atrás e até os dias de hoje, como a gente sempre disse e é sabido, o Santos tem pelo menos a 7ª maior torcida do país. E isso não sou eu quem estou falando. São várias pesquisas feitas lá atrás. É óbvio que com o passar do tempo, eu vou até falar sobre isso ainda nesse vídeo, o Santos pode sim ter perdido torcedores, outros clubes podem ter ganhado outros torcedores, é claro, mas o Santos não é, pelo menos, o Santos não está pelo menos aí com menos de no 8º lugar no ranking de torcidas. Isso eu tenho certeza. Até porque eu, onde trabalho, viajo ao Brasil e vejo santista em vários lugares. Então eu posso dizer que o Santos tem sim uma torcida gigantesca. Eu já fui, inclusive, com essa camiseta aqui, né, por mais que não esteja mostrando o símbolo do Santos aqui corretamente, mas eu fui com essa camiseta esses tempos atrás, lá no Espírito Santo, falaram assim, pô, bonita a camisa. Eu falei, e aí? O cara falou, não, sou santista também. Encontrei vários santistas lá no Espírito Santo. Fui em outros estados com a camisa do Peixe e o pessoal falou, pô, santista, é nós, estamos juntos e tal. Então, para você ver como o Santos tem torcida assim. É claro que ela está mais concentrada no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, que é justamente onde eu moro, tem muito santista. Na capital tem muito santista. Mas a gente precisa que a torcida do Peixe esteja mais engajada cada vez mais, para que o Santos também seja influenciado por isso. As empresas comecem a investir no Santos, vendo a força da torcida do Peixe. Por isso que sempre é falado por várias pessoas que o Santos precisa investir em um estádio na região da Grande São Paulo. Por quê? Para que ele possa mostrar a força da torcida dele, que é justamente onde está mais concentrada a grande nação santista. Então, muito me indigna ver uma pesquisa com um método, na minha opinião, é minha opinião, eu posso falar isso, é um método fajuto, é um método que não mostra a realidade dos fatos. Para mim é um método fajuto, uma pesquisa fajuta que não mostra a realidade da grande torcida do Santos. Essa é a realidade. E a gente também sabe, obviamente, que dos últimos anos para cá, o Santos tem tido resultados pífios dentro de campo. Há quanto tempo o Santos não ganha um campeonato? Desde 2016, um Paulistão. E o Santos até chegou ali a ser vice no Brasileirão 2017, 2019, vice da Libertadores, foi em 2021, né? 2020/21. Então o Santos chegou até a disputar alguns títulos. Mas a gente sabe também que como o Santos é um clube endividado, um clube que tem tido vários problemas extra-campo e dentro de campo, então isso influencia sim. A gente sabe que infelizmente tem aqueles chamados bandeirinhas, né? Aquelas pessoas que torcem para quem está ganhando. A gente, até inclusive tem muitos que falam, né, que a torcida do Flamengo e do Corinthians tem muito disso. Eu sei que a torcida do Corinthians é uma torcida de fato fiel, né? Uma torcida que, mesmo que o time não esteja mal, eles continuam torcendo. Mas a do Flamengo não é tão bem assim, né? E a gente sabe que tem muitos torcedores que vão torcer para quem está ganhando.
Mas a torcida do Peixe, ela precisa, o Santos precisa, na verdade, voltar a vencer para continuar crescendo e voltar a crescer o número de torcedores. Naquela década ali, no começo da década de 2010, né, até 2020 ali, o Santos chegou a ganhar títulos, teve grandes ídolos nacionais e até mesmo mundiais, como é o caso do Neymar, e o Santos começou a voltar ali a crescer o número de torcedores, né? Então o Santos precisa voltar a isso, voltar a vencer, voltar a disputar títulos, precisa voltar a ser o Santos gigante, conhecido mundialmente, como todos nós sabemos que o Santos é. Então, eu quero saber, na verdade, a sua opinião a respeito disso. O que você acha sobre essa pesquisa que foi feita, dizendo que o Santos tem a 11ª torcida do país? Você acredita nisso? Será que isso é verdade? Então deixa aí a sua opinião nos comentários, quero saber de você. Você que mora aí talvez em outros cantos do Brasil, deixa aí nos comentários de onde você mora. Vamos mostrar que a torcida do Peixe é uma torcida gigante, uma torcida espalhada por todo o país e até mesmo em todo o mundo, tá bom? Então coloque aí, vamos mostrar, como eu sempre digo, né? Que o Santos é do mundo e o mundo é do Santos, tá bom? E outra coisa, é importante que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, você deixe aí o seu hype. Por quê? Porque você viu que hoje eles têm utilizado esses métodos de pesquisa, né? De acordo com as suas reações, as suas buscas na internet, é que as pessoas têm baseado ali a pesquisa de torcida. Isso é importante para o Santos. E é importante para a gente, é importante para mim aqui, para o mundo do Santos, é muito importante. Então, se você puder, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, deixe o seu hype também. É muito importante para a gente ver o santista engajado em tudo aquilo que envolve o mundo do Santos Futebol Clube, tá certo? Olha, um grande abraço para você, vamos discutir aí nos comentários, deixa a sua opinião, se você concorda com a pesquisa, pode colocar aí também, não tem problema não. A gente está aqui para conversar junto com um com o outro, né? Santista para Santista, tá certo? Um abraço para você e até o próximo vídeo.